Dei uma modificada aqui na paginação para ficar melhor, para a gente dar continuidade. A outra estrutura de repetição que a gente viu também foi para, né? O para também de forma similar ao enquanto, né? É uma estrutura de repetição também, mas aqui em algoritmos a gente trata ele de uma forma um pouco diferente em relação à linguagem em si. Como a gente está falando em algoritmos aqui ainda, né? O para, né? Ele vai ser utilizado quando eu tenho uma faixa de valores, tá? Faixa de valores, ou até mesmo quando, ao interpretar o meu algoritmo, né, eu tenho a quantidade de iterações ou repetições definidas, tá? Ah, mas com enquanto eu não tenho essa situação? Tenho também, mas o enquanto, como eu tenho uma condição aqui, né, na sintaxe do enquanto, eu não fico atrelado necessariamente a ter quantidade de repetições definidas, tá? Por exemplo, eu posso ter uma situação onde, enquanto o usuário não inseriu o valor 0 na entrada, o meu algoritmo fica repetindo ali na estrutura de repetição. Ao passo que, com o para, eu não consigo implementar algo nesse formato. Por quê? O para precisa única e exclusivamente de ter uma quantidade de iterações definidas, né? Se eu pegar esse exemplo de ler valores até que o usuário informe o valor 0, se eu tiver que resolver isso com para, não vai ser possível, porque o usuário pode informar 3 valores e o quarto valor ser o 0, ele pode informar 10 valores e o último ser o 0. Né? Então, nesse caso, a quantidade de valores é indefinida e, portanto, só seria possível resolver com enquanto aqui. Tá? Com o para não daria, porque o para tem essa sintaxe, né? Vou fazer para resolver o problema ali de cima, né? Para x de 1 até 100, passo 1, faça, escreva x, fim para. Né? Aqui, deixa eu só apagar esse, pronto, manter o azul. Bom, o que eu vou tentar colocar nas cores aqui, né? Isso aqui que está em azul, né, do enquanto para o para, são equivalentes, né? O comando escreva aqui, continua. Vou colocar aqui em outra cor. Isso aqui também existe aqui no algoritmo de cima, né? X de 1. E o limite, né? A condição é aqui, ó, até 100, né? Que é igual ao enquanto. Muda-se as palavras reservadas, né? Mas a interpretação é a mesma. O único problema é que aqui em algoritmos, a estrutura de repetição para, né, ela só serve para quando eu tenho quantidade de iterações definidas. Por quê? Eu sei aqui nesse caso quantas vezes isso aqui vai ser repetido. Quantas vezes isso aqui vai ser repetido? 100 vezes, né? De 1 até 100, eu vou escrever os 100 números. Quando eu não sei quantas vezes a minha instrução vai ser repetida, então aí eu não posso utilizar o para. Né? A gente viu também que o para ele tem 3 partes, né? Essa primeira parte é chamada de inicialização. Essa outra parte é chamada de limite. Até quanto, né? Isso aqui vai ser executado até ultrapassar isso. E essa outra parte, conhecida como incremento ou decremento. Então, o meu passo, né, pode ser de 1 em 1. No caso, a minha variável x inicializa em 1 e aumenta de 1 em 1. Mas se eu colocar passo 2, vai aumentar de 2 em 2. Se eu colocar passo menos 1, a minha variável x vai sendo decrementada, diminuída de 1 em 1. Tá? O meu limite necessariamente não precisa ser um número positivo, ele pode ser o 0, né? Só que para ser 0, eu teria que inicializar com um número bem grande, né? Por exemplo, 10, e decrementando de 1 em 1. Né? Então eu poderia colocar x de 10 até 0 com o passo menos 1. Porque daí meu x começa em 10, vai diminuindo de 1 em 1 até que atinja o valor 0. Né? Então, tem todas essas possibilidades, né, para a gente utilizar com para. Basta que, logicamente, né, esteja estruturado de forma correta. Tá? O passo 1, sim, é
equivalente ao x recebe x mais 1. Como que ficaria isso implementado em C? Né? O enquanto, paralelamente, né? While, aqui eu coloco a minha condição, vou repetir o que está ali, né? Abre chave, printf, né? Porcentagem D, vou colocar esse comando aqui para quebrar uma linha, x recebe x mais 1. Enfim, enquanto a partir do para, já na programação fica um pouco diferente essa sintaxe, apesar de ter todas essas propriedades, né? Mas o para também a gente vai, na linguagem de programação C, o para e o enquanto vão ser equivalentes, né? Vão ser similares. Então aquela diferença que eu mencionei anteriormente não vai existir mais na estrutura de repetição. Por quê? A estrutura do para é assim, for, aí eu tenho 3 partes, né? A inicialização, o limite, que aqui vai virar a mesma condição do enquanto, e o incremento. Deixa eu até colocar mais para o lado aqui. Opa. X recebe x mais 1, abre chave, e o mesmo comando, né? Printf, porcentagem D, quebra de linha, x e fim para. Então aqui eu também tenho as mesmas propriedades, né? Inicialização. Aqui, ao invés de ser o limite, vai ser a condição, de forma similar ao enquanto, que também isso aqui é uma condição. E isso aqui é o incremento ou decremento, tá? Esse incremento é uma outra novidade também, né, do para. O para só é aumentado de 1 em 1, somando de 1 em 1, somando de 2 em 2. Aqui eu posso colocar algo do tipo assim, x recebe x vezes 10, por exemplo, que vai multiplicando a cada iteração de 10 em 10, por exemplo, tá? Ou dividindo, né? Pega o conteúdo de x, divide a cada iteração, a cada repetição por 10. Beleza, pessoal? E aí, só para fechar mesmo, né, que eu gostaria que sim de... foi tudo isso que a gente viu, além de diversos problemas relacionados, né? Mas eu gostaria de também reforçar, né, a possibilidade da gente colocar uma estrutura de repetição dentro de outra. É possível? É claro que é, desde que esteja respeitando a sua estrutura sintática, né? Tranquilo, né? Agora, quando, né, que eu utilizaria uma estrutura de repetição dentro da outra, né? O que a gente chama de estrutura de repetição encaixada. Vou colocar aqui. Estrutura de repetição encaixada, pode ser chamada, tá? Como que eu utilizaria uma estrutura de repetição dentro da outra? Né? Imagina assim, vamos pegar um primeiro problema inicial. Vamos supor que eu preciso implementar um algoritmo que leia da entrada uma sequência, vou colocar aqui, uma sequência de 12 números inteiros e vai imprimir na saída o valor da soma, né? Bom, isso é fácil, né? Basta que, vamos supor que então inicialmente eu já tenha algo declarado aqui, vou colocar assim, ó, inteiro, sei lá, os números, né? Uma variável para guardar os números, uma outra para guardar a soma. Aí depois eu vou colocar assim, para e de 1 até 12, passo 1, faça. Assim, antes de colocar um escreva, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui assim. Opa. Escreva, informe 12 números, né? Aí aqui dentro eu colocaria um leia n. Ah, sim, falta inicializar a soma também. Obrigado aí por você ter me lembrado, né? A parte boa de ter um caderno digital é isso, né? Eu coloco aqui, ó, S recebe 0, né? E aí a cada número que eu ler da entrada, o que eu vou fazer?
pegar o S e adicionar o N que eu acabei de ler. S recebe S mais N, né? Ao final desse processo, o que vai ter dentro da minha variável S quando chegar aqui nessa linha? Vou ter exatamente o valor da soma dos 12 números, né? Que é o que o exercício está pedindo. Então, escreva valor da soma dos elementos dessa sequência é 2 pontos e conteúdo de S, né? Ficaria assim, certo? Bom, até o momento nenhum mistério, né? Para resolver isso. Mas aí, vamos supor que o exercício ele seja incrementado. Beleza, eu quero receber sequência de números inteiros e devolver a soma, mas aí o exercício mude para eu quero receber 10 sequências de 12 números inteiros e para cada sequência de 12 números inteiros que seja informado na saída o valor da soma dessas sequências. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar simplesmente tudo isso aqui e incluir em uma estrutura de repetição. De tal forma que... Deixa eu até anotar isso aqui. Se eu quiser ampliar isso aqui para 10 sequências, ao invés de ser somente uma. Como que eu implemento, né? O que eu faço? Eu coloco tudo isso que eu acabei de implementar para se repetir por 10 vezes. Porque eu sei que isso aqui faz a soma, né? Lê, né? Faz a leitura. Leitura dos elementos, né? A soma dos elementos e a impressão na saída, né? Da soma da sequência, né? Então, isso faz referente a uma sequência. A uma sequência de 12. Certo? Agora, se eu quiser pegar isso aqui para 10 sequências, o que eu faço? A primeira alternativa, mais fácil, né? Que você deve ter pensado. Bom, coloco tudo isso aqui e replico, né? Ctrl+C, Ctrl+V, replico 10 vezes. Pronto, vai fazer a leitura de 10 sequências. Cálculo da soma, né? Tudo mais. Mas talvez não seja a melhor alternativa para a gente fazer isso. A melhor alternativa para a gente fazer isso, deixa eu posicionar isso aqui um pouco, colocar um pouquinho mais para cima para poder caber, senão não vai dar certo. Ó, posicionar isso aqui para cima. A melhor alternativa para a gente implementar isso, né, é o que? Apagar aqui. Eu pegar justamente essa parte colocar em uma estrutura de repetição de tal forma que essa estrutura de repetição repita tudo isso aqui por 10 vezes. Então, eu vou precisar de uma variável adicional, por exemplo, um k, e essa variável vai funcionar assim, né? Para k de 1 até 10, passo 1, faça. Aí sim, né? Escreva, informe os 12 números. Para cada, nesse caso aqui seria uma sequência, né? Aí eu estaria lendo os 12 números daquela sequência, imprimindo o valor da soma dos números da sequência e depois eu retorno para esse para mais externo. O que vai acontecer aqui? Quando eu retornar para cá, meu k vai de 1 para 2. 2 ainda está respeitando o limite de 10, então executa isso aqui de novo. O que é executar isso aqui de novo? Lê mais 12 números, correspondente aos números da segunda sequência. Calcula a soma dos elementos da segunda sequência, imprime na saída. Volta para o para mais externo. Vai de 2, vai para 3. O k igual a 3 significa que eu estou na terceira iteração, eu preciso ler a terceira sequência e realizar a soma dos elementos da terceira sequência. E assim sucessivamente. Então, estrutura de repetição encaixada, tá? Encaixada, né? Ou simplesmente dentro de outra estrutura de repetição, é isso. Tá? Para cada iteração do k, o que vai acontecer? Eu vou ter uma iteração do i de 1 até 12, vou ter 12 iterações do i. Por quê? Para cada i, nesse caso, vai controlar o número de a quantidade de vezes que eu estou lendo um número da sequência, que necessariamente eu preciso que seja 12 números da sequência. E o k de 1 até 10 vai controlar a quantidade de sequências que eu preciso ler da entrada. Tá? Como sugestão, eu recomendo que vocês peguem os exercícios anteriores do semestre passado, de algoritmos 1, e apliquem isso.
por exemplo, do número primo, né? A gente implementou um algoritmo, um programa também, que leia da entrada um número e imprimisse na saída, né? Imprimir na saída o resultado, se esse número é primo ou não. Só que a gente fez isso para um número. Agora faça esse mesmo exercício para praticar nessa questão da estrutura de repetição encaixada, para, por exemplo, ler uma sequência, vou colocar aqui ó, em azulzão, ler uma sequência não, né? Pode ser assim, ler 12 números inteiros, e imprimir para cada número, né? Vou colocar aqui, para cada número, verificar e dizer se esse número é primo. Verifica primo. Se é primo. Para cada número. Então, lê um número. Um dos 12, né? Por exemplo, 10. Imprime na série. 10 não é primo. Lê o próximo número. Verifica se é primo ou não. Lê o terceiro número. Verifica se esse número é primo ou não. Até que seja lido o 12º número. Seja verificado se ele é primo ou não. E, na sequência, encerra o programa. Tá? Todos os exercícios que a gente praticou, talvez dê certo para a gente fazer isso. Né? Por exemplo, a questão de ler sequências, né, que nem a gente acabou de fazer aqui. Uma sequência de 12 números. Agora, leia 10 sequências de 12 números. Tá? Questão de operações aritméticas, né? Leia, faça um programa que solicite que o usuário informe a quantidade de testes. Para cada teste, leia da entrada uma determinada opção, realize uma determinada operação. Por exemplo, leia uma nova sequência, calcular o valor da soma dessa sequência, calcular o valor do produto entre os elementos dessa sequência. Então tem várias situações, vários exemplos que vocês podem aplicar essa estrutura de repetição encaixada, porque isso aqui vai ser bastante importante que você compreenda, né, o fluxo de execução, né, principalmente disso aqui, né, que um par está dentro de outro. Isso aqui vai ser bastante importante para quando a gente for estudar os conteúdos futuros de algoritmos 2. Beleza, pessoal? Bom, além disso, né, se ainda há alguma dúvida, né, como eu disse, estou sempre dizendo, o conteúdo é acumulativo, né? Então não deixe passar, não deixe que a dúvida continue, que a dúvida permaneça, porque certamente pode te prejudicar nos conteúdos futuros, né? Se você ainda está com dúvida do conteúdo do semestre passado de algoritmos 1, dessa longa revisão que a gente fez aqui, ainda há tempo de reveja os vídeos, compareça nos atendimentos, tá? Mas reveja os vídeos ainda continuam no ambiente, reveja quantas vezes for necessário, né? Existem canais de comunicação para a gente tentar sanar essas dúvidas, mas é importante que essas dúvidas sejam esclarecidas, porque o conteúdo é acumulativo, né? O próximo conteúdo que a gente for ver, que vai ser vetores, certamente precisará de tudo isso que a gente acabou de rever aqui, né? Então é preciso cautela, porque senão as coisas vão se complicar. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui nesse momento, agradeço a sua participação, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os coleguinhas, tá? Ajude o coleguinha que está com dificuldade e até a próxima.